Sempre fui uma pessoa direta. Então, quando descobri que o telefone do meu namorado bombeiro estava cheio de mensagens, cheias de flerte com uma garota da qual eu nunca tinha ouvido falar, fui falar com Jason imediatamente. Coloquei o celular na mão dele e pedi uma explicação. Depois de alguns segundos de silêncio, ele finalmente falou. É uma garota com depressão. Eu a resgatei durante um atendimento. Ele passou a mão no rosto antes de continuar. Eu admito que acabei desenvolvendo sentimentos por ela em algum momento. Mas, Hannah, nós estamos juntos desde o ensino médio. Ele respirou fundo. Isso não é algo que eu consiga simplesmente jogar fora, então acrescentou rapidamente. Eu prometo que a partir de agora vou manter distância dela. Olhei para os olhos de Jason. Ele parecia sincero. Engoli a dor que estava sentindo e escolhi acreditar nele. O casamento continuaria exatamente como estava planejado. Mas no dia da nossa cerimônia, tudo saiu do controle. A igreja estava cheia de convidados. As pessoas conversavam enquanto esperavam o início da cerimônia. Eu estava parada perto do altar, com o vestido de noiva espalhado pelo chão. Nunca imaginei que aquele dia pudesse terminar da forma que terminou. De repente, alguns bombeiros entraram correndo pela porta da igreja. Eles foram direto até Jason. Um deles falou apressado. Capitão! Ava descobriu sobre o seu casamento. Jason franziu a testa. O que aconteceu? O bombeiro respondeu imediatamente. Ela está no topo de um prédio e está ameaçando pular. Por um instante, o lugar inteiro ficou em silêncio. Então ouvi um pequeno som metálico. O anel de diamante escorregou da mão de Jason e caiu no chão. Ele saiu correndo em direção à porta da igreja. Meu coração disparou. Jason! Ele parou por um momento. Meus olhos estavam cheios de lágrimas. Se você sair por aquela porta hoje, acabou entre nós. Ele hesitou apenas por um segundo. Depois foi embora sem olhar para trás. No fim das contas, ele quebrou a promessa. O salão da igreja mergulhou em confusão. Os convidados começaram a cochichar entre si. Os murmúrios pareciam milhares de pequenas agulhas atravessando meus ouvidos. Nossos pais vieram correndo até mim. O que está acontecendo? Perguntou minha mãe. Ele não está de folga hoje por causa do casamento? Perguntou meu pai. Quem precisa que ele vá salvar alguém agora? Os pais de Jason também pareciam desesperados. O pai dele começou a ligar para o celular dele várias vezes. Hannah, querida. Não se preocupe, disse a mãe dele. Eu vou ligar para ele agora mesmo. O pai dele parecia furioso. Se aquele garoto não voltar imediatamente, eu mesmo vou quebrar as pernas dele. Mas Jason não voltou. Um dos colegas dele ainda estava na igreja, Kyle Turner. Ele estava parado ali com o rosto vermelho, claramente desconfortável. Hannah! Disse ele. Eu olhei para ele. Kyle parecia sem saber como falar. Ava tem depressão clínica, explicou. Ele suspirou antes de continuar. Da última vez que ela tentou pular, o capitão salvou ela. Eu continuei em silêncio. Ele acrescentou. Ela depende completamente dele agora. Fez uma pequena pausa. Só ele consegue convencer ela a descer. Depois disse. É uma questão de vida ou morte. Ele baixou o olhar. O capitão realmente não teve escolha. Por favor, não fique brava com ele. Kyle trabalhava com Jason há 3 anos. Ele sempre foi muito educado comigo. Sempre me chamava pelo nome com um sorriso amigável. Mas naquele momento ele não conseguia nem olhar para mim. Eu não sabia quantos segredos Jason tinha escondido, nem qual era a verdadeira relação dele com aquela garota chamada Ava. Uma dor começou a se espalhar pelo meu peito, como rachaduras se abrindo no gelo. Naquele momento, pela primeira vez, eu realmente senti o que era traição. O anel de diamante ainda estava no chão. As pessoas passavam e ele era empurrado cada vez mais para longe, assim como o meu coração. Eu continuava ali parada, vestida de noiva, a cauda do vestido espalhada pelo chão. Eu tinha imaginado meu dia de casamento inúmeras vezes, mas nunca imaginei que poderia ser tão humilhante. O noivo abandonando a noiva, na frente de uma igreja cheia de convidados, por causa de outra mulher. 5 horas. 108 ligações. Jason não respondeu nenhuma delas. Fiquei olhando para a tela do celular ligar e desligar até a bateria acabar. A luz do sol atravessava os vitrais da igreja e projetava cores no chão. As cores caíam exatamente sobre meu dedo anelar vazio. Os convidados foram indo embora aos poucos. Confetes espalhados, mesas com comida quase intocada. De repente, comecei a me sentir tonta. Tudo começou a girar. A última coisa que ouvi foi o choro desesperado da minha mãe. Quando abri os olhos novamente, senti o cheiro forte de desinfetante. Uma enfermeira estava trocando o soro. Quando percebeu que eu tinha acordado, falou com calma. Agora você tem uma vida dentro de você. Ela fez uma pequena pausa.
Você não pode se estressar desse jeito. Meu coração parou. Você está grávida. Fiquei olhando para o teto enquanto lágrimas escorriam lentamente para o meu cabelo. Desde os 17 anos. Desde o dia em que aceitei a carta de amor de Jason no campo da escola. Na faculdade, quando ele pegou um trem de 20 horas só para me surpreender em um fim de semana. Até o dia em que se tornou bombeiro. Lembro perfeitamente dos olhos dele brilhando enquanto dizia: eu vou proteger as pessoas. Depois sorriu para mim. E sempre vou proteger você também. 7 anos passaram pela minha mente como um filme acelerado. Quando olhei para o lado da cama, vi meus pais e os pais de Jason. Eles não conseguiam esconder a felicidade com a notícia da gravidez. Meus olhos se encheram de lágrimas. Como eu poderia explicar para eles que meu relacionamento de 7 anos tinha acabado? Às 7 da noite, Jason finalmente apareceu no hospital. Ele tinha desaparecido por 6 horas. O rosto estava pálido. Os olhos cheios de culpa. Hannah. Me desculpa. A voz dele estava rouca. Ava, eu não podia deixar ela morrer. Ele respirou fundo. Salvar vidas é o que eu faço. Engoli o amargo que estava preso na minha garganta. Olhei para ele em silêncio por alguns segundos antes de responder. Existem dezenas de bombeiros. Falei finalmente. Precisava ser você? Jason passou a mão pelo rosto, claramente cansado. Ava pediu por mim. Senti algo apertar dentro do meu peito. Continuei olhando para ele. Ela escolheu justamente o dia do nosso casamento para subir naquele prédio. Falei devagar. E exigiu que fosse você quem fosse lá salvá-la. Minha voz tremia. O que você acha que isso significa, Jason? Ele ficou em silêncio. Eu balancei a cabeça. Eu não sou idiota. Depois de alguns segundos, ele segurou minhas mãos frias. A voz dele estava rouca. Hannah, em 7 anos eu nunca te pedi nada. Ele respirou fundo. Só desta vez. Por favor, não transforme isso em algo maior do que é. Senti meu coração apertar ainda mais. Ele continuou. Não torne as coisas mais difíceis para a Ava. Eu o encarei sem acreditar. Ela está em um estado emocional muito frágil, disse ele. Eu realmente estou preocupado com ela. Ela não consegue lidar com muito estresse agora. Olhei para os olhos dele. Ele parecia sincero, e isso doeu ainda mais. Ele não deveria estar pedindo favores. Ele deveria estar pedindo perdão. Mas naquele momento tudo o que ele conseguia pensar era nela. Não na humilhação que eu tinha passado na igreja. Não no fato de eu ter desmaiado. Não no motivo de eu ter acabado naquele hospital. A única pessoa que ocupava os pensamentos dele era a Ava. As lágrimas começaram a cair. Silenciosas, espalhando pequenas manchas escuras no lençol branco. Levei alguns segundos para conseguir falar. Tudo bem. Jason soltou um suspiro de alívio imediato. Ava realmente está muito instável agora, disse ele rapidamente. Agora que ela sabe sobre o casamento, acho melhor adiarmos por um tempo. Meu coração bateu forte. Eu vou ajudá-la a começar um tratamento, continuou ele. Quando ela estiver um pouco melhor... Ele hesitou. Talvez 3 meses. Ele me olhou com esperança. Só 3 meses. E então fazemos o casamento, certo? Eu fiquei olhando para ele. 7 anos. Esperei 7 anos. 3 meses a mais não deveriam significar nada. Mas ao ver a preocupação dele por outra mulher, algo dentro de mim mudou. O bebê no meu ventre pareceu reagir. Senti um pequeno movimento. Levei a mão ao meu abdômen. 6 semanas. Uma vida crescendo dentro de mim. Nosso filho. Mas naquele momento, parecia que aquela vida já não tinha mais nada a ver com Jason. Retirei lentamente minha mão. Minha voz saiu calma, quase sem emoção. Jason, eu talvez não seja boa em lembrar de muitas coisas. Ele me olhou confuso. Continuei. Mas eu lembro do dia em que você me entregou aquela carta de amor quando tínhamos 17 anos. Um sorriso amargo apareceu no meu rosto. Você estava tão nervoso que parecia que caminhava com as 2 pernas do mesmo lado. Ele abaixou os olhos. Eu lembro da primeira vez que você segurou minha mão. Continuei. Sua palma estava completamente suada. Respirei fundo. Mesmo assim, você não soltou minha mão durante 3 quarteirões inteiros. Minha voz começou a falhar. Eu lembro do dia da nossa formatura. Você me abraçou e disse que cuidaria de mim para sempre. Jason levantou os olhos novamente. Eles estavam vermelhos. Você disse que me faria a noiva mais feliz do mundo. Respirei fundo antes de continuar. Durante todos esses anos, você lembrou de cada pequeno detalhe sobre mim. Minhas mãos tremiam. Você lembrava que eu não gosto de cebola nem gengibre. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto.
Você lembrava de preparar chá de gengibre quando eu estava com cólica. Balancei a cabeça lentamente. Você sempre lembrava de tudo. Olhei diretamente para ele. Eu sempre achei que você me amava mais do que qualquer coisa. Minha visão ficou borrada. Mas hoje... As palavras ficaram presas na minha garganta. Hoje eu já não sinto o seu amor. 7 anos de memórias passaram pela minha mente naquele instante. Os olhos de Jason também estavam cheios de lágrimas. A garganta dele se moveu antes de falar. Hannah! Mas ele hesitou. Então disse algo que destruiu o resto da esperança que ainda existia dentro de mim. Ava precisa de mim agora. Apenas isso. Ela precisa de mim. Foi o suficiente. Eu ri. Uma risada fraca, misturada com lágrimas. Então vá até ela. Jason pareceu surpreso, como se não esperasse ouvir aquilo, mas no fim ele não disse nada. Apenas se levantou, virou as costas e saiu do quarto do hospital. Na manhã seguinte, comecei a arrumar minhas coisas. Quando virei a esquina do corredor do hospital, dei de cara com Jason, mas ele não estava sozinho. Os olhos dele nem estavam em mim. Toda essa atenção dele estava voltada para a garota ao lado dele. Ela vestia uma roupa de hospital. O rosto pálido. Jason segurava o corpo dela com cuidado, como se ela fosse extremamente frágil. Ela parecia um pequeno animal assustado. Então, aquela era Ava. A mulher por quem ele me abandonou no altar. Talvez meu olhar tenha sido intenso demais, porque ela me percebeu primeiro. Imediatamente se escondeu atrás de Jason. Os dedos dela se agarraram com força à manga da camisa dele. Só então Jason virou a cabeça. Quando me viu, franziu a testa. A voz dele saiu impaciente. Hannah! Ava está emocionalmente muito frágil agora. Ele continuou. Qualquer coisa que você queira dizer, podemos conversar em casa. O olhar dele ficou mais sério. Não faça uma cena no hospital e assuste ela. Ava colocou a cabeça para fora timidamente. Hannah. Jason e eu realmente não. Ela parecia nervosa. Por favor, não entenda errado. Eu apertei com força o exame de ultrassom que estava na minha mão, mas forcei um pequeno sorriso. Você está pensando demais. Passei por eles. Eu só estou indo receber alta, sem olhar para trás. Depois de sair do hospital, caminhei lentamente até a área de pagamento para finalizar minha alta. Eu podia sentir o olhar de Jason nas minhas costas. Quando terminei tudo e estava saindo, ouvi passos apressados atrás de mim. Ele me alcançou no corredor. Hannah, eu parei por um segundo. Quando me virei, percebi que ele estava olhando para algo na minha roupa. Segui o olhar dele. Havia uma pequena mancha escura na minha capa. Provavelmente sangue do momento em que desmaiei na igreja. Antes que eu dissesse qualquer coisa, Jason tirou a própria jaqueta e tentou colocá-la sobre meus ombros. Você vai pegar frio. Eu dei um passo para trás. Ele ficou surpreso com a reação. Então estendeu a mão novamente. Me dá esse casaco? Eu mando limpar. Balancei a cabeça. Olhei para o casaco por alguns segundos. Depois caminhei até uma lixeira próxima e joguei o casaco dentro. Minha voz saiu calma. Pode jogar fora. Jason franziu a testa. Hannah, eu continuei. Eu não gosto de coisas manchadas. Olhei diretamente para ele. Você sabe que eu sou exigente com isso. Ele ficou em silêncio, porque sabia que eu não estava falando apenas do casaco. Eu estava falando de nós dois. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, eu já estava caminhando novamente. Terminei a alta e fui embora do hospital. Não muito longe dali, meu celular vibrou. Uma mensagem de Jason. Não fique brava. Eu comprei aqueles bolos Napoleão que você queria. Fiquei olhando para a mensagem. Quando chegarem em casa, pega para você. Eu ri. Uma risada baixa. Sempre que ele me deixava chateada antes, fazia exatamente isso. Comprava doces da mesma confeitaria para pedir desculpas. Abri a caixa rosa quando cheguei em casa. Peguei um pedaço. Dei uma mordida. Antes eles sempre tinham sido doces. Agora só tinham gosto amargo. Naquela noite, Jason não voltou para casa. Sair de um relacionamento de 7 anos doía mais do que eu tinha imaginado. Eu não consegui dormir. Passei a madrugada olhando para o teto. Quando o sol começou a nascer, levantei da cama e comecei a arrumar minhas coisas. O armário estava cheio de roupas que compramos juntos. Os 2 moletons iguais pendurados lado a lado, porta-retratos na estante, bilhetes colados na geladeira. Cada objeto parecia carregar uma memória, e cada memória doía. Lembrei do ano em que nos formamos. Jason tinha acabado de se tornar bombeiro. Trabalhava turnos longos e cansativos. Mesmo assim, nos dias de folga, sempre vinha correndo me ver. Os olhos dele brilhavam quando falava do futuro. Hannah,
Quando eu juntar dinheiro suficiente para a entrada da casa, eu vou me casar com você. 3 anos depois, ele apareceu na minha frente segurando uma escritura e um anel. A voz dele tremia. Eu consegui. Ele sorriu. Eu comprei uma casa para nós. A luz do sol entrava pela janela naquele dia. Eu o abracei e chorei por muito tempo. Naquele momento, eu realmente acreditava que era a pessoa mais sortuda do mundo. Nós pintamos as paredes juntos. Montamos os móveis juntos. Enchemos a varanda de girassóis. Minhas flores favoritas. Jason dizia que queria que nossa casa estivesse sempre cheia de luz. Mas agora aquela casa já não parecia mais minha. Quando fechei a última caixa de mudança, o céu já estava claro. Os carregadores chegaram pouco depois. Começaram a levar as caixas para o caminhão. Foi então que nossos pais apareceram na porta. Eu ainda não tinha contado tudo para eles. Então não entendiam por que um casal que deveria estar se casando estava se separando de repente. Meus pais suspiraram, mas não fizeram muitas perguntas. Você pode voltar para casa quando quiser, disse minha mãe. A mãe de Jason segurou minha mão. Ela parecia desesperada. Hannah, por favor, dê mais uma chance para o Jason. A voz dela tremia. O que aconteceu no casamento? Foi só um erro. Eu não respondi. Apenas observei os homens carregando as caixas. Ela continuou insistindo. Ele te ama. Ele só ficou confuso. Por favor, antes que ela pudesse continuar, a porta se abriu. Jason entrou. E ele não estava sozinho. Ava estava ao lado dele. Ela vestia a jaqueta de Jason e segurava o braço dele com força, como um gato que finalmente encontrou o dono. A sala ficou completamente silenciosa. Todos os olhares se voltaram para eles. A voz da mãe de Jason saiu trêmula. Jason. Ela parecia não acreditar no que estava vendo. Você traiu a Hannah? O pai dele estava tremendo de raiva. Quem é essa mulher? Jason não respondeu imediatamente. Ele olhou ao redor da sala. Os olhos dele passaram pelos móveis vazios. Depois pararam em mim. Então perguntou. Você está se mudando? A pergunta de Jason ficou pairando no ar. Você está se mudando? Como se ele realmente não entendesse o que estava acontecendo. Como se tudo aquilo fosse apenas uma surpresa inesperada para ele. Ele estava parado na porta da casa que nós dois escolhemos juntos. A casa que pintamos. A casa que mobiliamos. A casa onde planejamos construir nossa vida. E ao lado dele estava a mulher por quem ele me abandonou no altar, usando a jaqueta que eu mesma tinha dado a ele no aniversário passado. Eu me virei devagar. Minha cabeça ainda doía por causa da noite sem dormir. Olhei para os dois. Ava se encolheu imediatamente atrás de Jason. Ela segurava o braço dele com força. Os dedos brancos apertando o tecido da camisa dele como se ele fosse a única proteção que ela tinha. Antes que eu dissesse qualquer coisa, o pai de Jason deu um passo à frente. O rosto dele estava vermelho de raiva. Você perguntou se ela está se mudando? A voz dele ecoou pela sala. Você tem coragem de entrar aqui, trazer essa garota e ainda perguntar isso para a mulher com quem você deveria ter se casado ontem? Jason piscou algumas vezes. Só então pareceu perceber que havia várias pessoas ali. Ele olhou para as caixas espalhadas pela sala. Depois olhou para meus pais. Depois para os próprios pais. A postura dele vacilou um pouco. Pai, escuta. Ele respirou fundo. Não é o que parece. Ava apertou ainda mais o braço dele. Jason continuou. Ava teve uma noite difícil. Ela acabou de sair do hospital e não tem para onde ir agora. Ele apontou para as caixas. Eu só vim pegar algumas coisas antes de levá-la para o apartamento dela. Depois olhou para mim. Eu não sabia que você estaria desmontando a casa. Minha mãe deu um passo à frente naquele momento. Eu nunca tinha visto minha mãe tão furiosa. Ela apontou um dedo direto para o peito de Jason. Claro que você não sabia. A voz dela tremia de raiva. Você nunca sabe de nada, Jason. Ela continuou. Você não pensou na minha filha quando a deixou sozinha no altar, vestida de noiva, na frente de centenas de convidados. Você não pensou nela quando ela desmaiou e acabou no hospital. E claramente também não está pensando agora. Ela olhou para Ava. Ao trazer sua amante para dentro da casa dela, Jason levantou a voz imediatamente. Ela não é minha amante. O rosto dele ficou vermelho. Eu já expliquei. Ela é uma vítima que eu resgatei. Ele apontou para Ava. É uma situação de vida ou morte. Ava tem um quadro clínico muito sério. Foi nesse momento que Ava resolveu falar. Ela colocou a cabeça para fora de trás do ombro de Jason. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Pip, por favor, não briguem por minha causa. A voz dela tremia. Eu sinto muito pelo que aconteceu com o casamento. Ela parecia prestes a chorar.
Jason só estava tentando salvar minha vida. Ela enxugou os olhos. Eu não tenho mais ninguém nesse mundo. A voz dela ficou ainda mais fraca. Se ele não tivesse ido ontem, eu não estaria aqui agora. Ela olhou para todos na sala. Por favor, não culpem ele. Depois disse, ele é uma boa pessoa. Ele tem um coração puro. O silêncio que veio depois foi quebrado por uma risada. Minha risada. Todos olharam para mim. Eu dei alguns passos à frente. Afastei-me das caixas que continham 7 anos da minha vida. Olhei diretamente para Ava. Você é realmente impressionante. Minha voz saiu calma. De verdade. Ava piscou, surpresa. Continuei. Usar culpa e medo para manipular um homem adulto? Inclinei levemente a cabeça. E ainda fazer isso com essa expressão de vítima inocente. A expressão dela mudou por um instante, mas logo voltou para a mesma aparência frágil. Eu continuei. Esse teatro pode até funcionar com ele. Olhei para Jason. Afinal, ele tem um complexo enorme de Salvador. Depois olhei novamente para Ava. Mas aqui dentro, fiz um gesto ao redor da sala. Entre pessoas que realmente nos conhecem, minha voz ficou fria. Ninguém acredita em você. Hannah! Jason interrompeu imediatamente. Ele deu um passo à frente, se colocando na frente dela, instintivamente, protegendo ela. De novo. Chega. A voz dele ficou dura. Eu já disse no hospital que ela está emocionalmente instável. Ele continuou. Você não precisa atacá-la. Jason respirou fundo. Ontem eu pedi compreensão. Pedi empatia. Depois olhou diretamente para mim. Eu disse que iríamos adiar o casamento apenas 3 meses. Apenas até ela começar o tratamento. A expressão dele ficou mais dura. Então por que você precisa fazer uma cena dessas na frente dos meus pais? Ele acrescentou. Você mesma disse ontem que esperaria. As palavras dele me atingiram como um soco. Ele estava tentando me transformar na pessoa irracional da história, dentro da minha própria casa. Como se eu fosse a culpada. O pai de Jason não aguentou mais. Ele avançou. E antes que qualquer pessoa pudesse reagir, a mão dele acertou o rosto de Jason com força. O som do tapa ecoou pela sala vazia. Jason cambaleou para trás. Ava soltou um pequeno grito. Jason levou a mão ao rosto. Os olhos cheios de choque. O pai dele estava tremendo de raiva. Cale a boca! A voz dele estava carregada de dor. Você desonrou nossa família. As lágrimas começaram a cair pelo rosto do homem. Você destruiu o coração da melhor mulher que poderia ter ao seu lado. Ele apontou para Jason. O filho que eu criei tinha honra, tinha caráter. Não era um covarde que abandona suas promessas por causa dos caprichos de uma mulher desequilibrada. A mãe de Jason começou a chorar. Ela segurava o braço da minha mãe. As duas pareciam igualmente devastadas. Jason olhou ao redor da sala. Pela primeira vez, ele parecia realmente assustado. Mãe, pai. A voz dele saiu fraca. Ele percebeu naquele momento que estava completamente sozinho. Eu caminhei até a bancada da cozinha. Peguei as chaves da casa. O som metálico ecoou no silêncio. Jason. Ele levantou a cabeça. Ontem eu disse que aceitaria adiar o casamento de propósito. Ele franziu a testa. Eu queria ver quanto tempo levaria para você me colocar de lado novamente por causa dela. Levantei as chaves. Aconteceu em menos de 12 horas. Respirei fundo. E respondendo sua pergunta, olhei diretamente para ele. Não, eu não estou me mudando. Fiz uma pequena pausa. Eu estou indo embora. Eu caminhei lentamente até a porta. Minha mão passou instintivamente pelo meu abdômen, escondido sob o moletom largo que eu vestia. 6 semanas. Uma pequena vida crescendo dentro de mim. Por um momento pensei em contar. Pensei em pegar o exame de ultrassom que estava dentro da minha bolsa e jogar na cara de Jason. Pensei em ver o rosto dele mudar quando descobrisse que tinha abandonado não apenas a noiva no altar, mas também o próprio filho. Mas então olhei para Ava. Ela ainda segurava o braço dele, mesmo depois de tudo. Mesmo depois do tapa que ele tinha levado do próprio pai, nos olhos dela havia algo diferente. Não era medo. Era satisfação, como se ver eu indo embora fosse exatamente o que ela queria. Foi nesse momento que tomei minha decisão. Jason já tinha feito a escolha dele naquele dia na igreja. Ele tinha escolhido correr atrás dela. Agora eu escolheria proteger meu filho. Hannah. Espera. A voz dele saiu mais fraca do que eu já tinha ouvido antes. Eu parei por um segundo. Ele deu alguns passos até mim. Por favor. Vamos conversar. A mão dele segurou meu braço. Só 5 minutos. Ele parecia desesperado. Deixa meus pais se acalmarem. Depois a gente conversa. Ele respirou fundo.
Não joga fora 7 anos da nossa vida assim. Eu me soltei da mão dele com firmeza. Olhei diretamente nos olhos dele. Você jogou nosso anel de diamante no chão de uma igreja cheia de convidados. Minha voz estava calma. Não fui eu que joguei fora 7 anos. Inclinei levemente a cabeça. Eu só estou tirando o lixo. O silêncio tomou conta da sala novamente. Então levantei a mão e deixei as chaves da casa caírem no chão. O som ecoou no piso de madeira. Frio, definitivo. Fique com a casa. Olhei para a Ava. E fique com ela também. Depois acrescentei. Espero que o seu complexo de herói seja suficiente. Minha voz ficou ainda mais fria. Especialmente quando vocês dois descobrirem como é viver em um inferno sem saída. Eu me virei para os homens da mudança. Podem levar tudo. Eles começaram a carregar as últimas caixas. Sem olhar para trás, caminhei para fora da casa. Meus pais vieram atrás de mim, protegendo-me dos olhares e do silêncio pesado que tinha ficado dentro da sala. Quando saí para a rua, o sol da manhã bateu diretamente no meu rosto. A luz era forte, quase dolorosa. Mas pela primeira vez desde que tudo tinha começado, eu consegui respirar fundo, sem sentir que estava me afogando. Os primeiros 30 dias foram os mais difíceis da minha vida. Superar uma traição de 7 anos parecia uma cirurgia sem anestesia. A dor estava em todos os lugares. Às vezes eu acordava no meio da noite e estendia o braço para o lado da cama, esperando encontrar as costas quentes de Jason, mas a cama estava vazia. No supermercado, pegava automaticamente a marca de café que ele gostava, só para perceber o que estava fazendo e colocar o produto de volta na prateleira. As lágrimas quase sempre vinham nesses momentos, mas diferente de Jason, eu não estava completamente sozinha. Eu me mudei para uma cidade portuária a quase 3 horas de distância da antiga cidade, longe das sirenes do quartel, longe das memórias. Consegui um trabalho remoto como designer gráfica. Trabalhava de casa, com as janelas abertas, deixando o sol entrar na sala. Cada pequeno movimento que eu sentia na minha barriga me lembrava de algo importante. Eu tinha um motivo para continuar. Quando fiz o ultrassom do 3º mês, a enfermeira sorriu enquanto examinava a tela. O bebê é forte. Ela mexia no aparelho enquanto falava. Os batimentos estão perfeitos. Depois perguntou: o pai do bebê está aqui hoje? O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Eu olhei para o monitor, para a pequena silhueta que se mexia na tela. Respirei fundo. Não, minha voz saiu tranquila. Somos só nós dois, e sorri. E isso é mais do que suficiente. Enquanto minha vida começava lentamente a se reconstruir, a de Jason começava a desmoronar. Eu soube disso através dos meus pais. Os pais dele ainda falavam com os meus de vez em quando, e pelo que eu ouvi, a situação dele tinha se transformado em um verdadeiro pesadelo. Ava tinha se instalado definitivamente na casa. A desculpa era sempre a mesma. Ela precisava estar perto do único salvador dela. E Jason, sempre acreditando que podia consertar tudo. Uma noite, depois de um turno de 12 horas extremamente cansativo, Jason chegou em casa. Ele tinha acabado de voltar de um acidente grave na estrada. Só queria se sentar no sofá e descansar um pouco. Mas Ava não gostava de silêncio. Principalmente quando o silêncio não era sobre ela. Ela apareceu na porta do corredor, vestindo uma camiseta larga dele. Jason. A voz dela era fraca. Você prometeu me levar na terapia hoje. Jason esfregou os olhos cansados. Ava. Eu te mandei 3 mensagens. Ele suspirou. Houve um incêndio na rodovia. 4 pessoas ficaram presas nos carros. Ele passou a mão no rosto. Eu não consegui sair antes. Ela balançou a cabeça. Você sabe que eu não consigo olhar o celular quando você não está aqui. Ela levou a mão lentamente ao pescoço. Eu fiquei esperando na janela. A voz dela começou a tremer. Achei que você tinha morrido. Eu quase... Ela parou de falar. Jason ficou em silêncio. Ela terminou a frase. Eu quase fiz algo horrível. A frase dela ficou suspensa no ar. Jason ficou olhando para a Ava por alguns segundos. Antes, cada vez que ela falava daquele jeito, ele entrava em pânico imediatamente. Corria até ela, tentava acalmá-la, prometia que nunca a deixaria sozinha. Mas naquela noite, algo estava diferente. Talvez fosse o cansaço. Talvez fossem os meses de tensão. Ou talvez fosse a lembrança constante da igreja, do vestido branco e do anel caindo no chão. Jason respirou fundo. Ava, você não pode continuar usando isso sempre que algo não acontece do seu jeito. Ela piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. O quê? Jason continuou. Eu tenho um trabalho. A voz dele estava cansada. Pessoas dependem de mim.
Ele passou a mão no rosto. Eu não posso largar tudo toda vez que você se sente mal. O silêncio caiu na sala. A expressão frágil de Ava mudou por um segundo. Foi algo rápido, quase imperceptível, mas Jason viu. Ela deu um pequeno passo para trás. Depois deixou escapar um choro alto. Caiu de joelhos no chão. Então você está me abandonando? Ela começou a soluçar. Igual todo mundo faz. Eu sabia. Ela levou a mão ao peito. Se você for embora agora... A voz dela ficou mais alta. Eu juro que vou terminar o que comecei naquele prédio. A menção ao prédio fez o estômago de Jason se contrair. Foi exatamente aquele momento que tinha destruído seu casamento. Ele ficou olhando para ela no chão. Os gritos dela ecoavam pela sala, mas algo dentro dele tinha mudado. Jason finalmente falou. Ava, você não vai fazer isso. Ela levantou os olhos rapidamente, mas a voz dele continuou fria. E você não pode usar essa ameaça sempre que quer controlar a situação. Ela piscou novamente. Jason continuou. Eu carrego vidas nas minhas mãos todos os dias. Não posso carregar a sua desse jeito também. Ava ficou em silêncio, por um segundo inteiro, e então começou a chorar ainda mais alto. Jason ficou parado ali, observando, durante vários minutos, sem dizer nada, sem correr para ajudá-la, sem pedir desculpas. Pela primeira vez desde que ela entrou na vida dele, ele simplesmente não reagiu. Mas o pior ainda estava por vir. Algumas semanas depois, a situação ultrapassou os limites do trabalho. Era manhã no quartel. Os bombeiros estavam verificando os equipamentos antes do início do turno. Jason estava ao lado do caminhão quando ouviu uma voz familiar ecoar pelo galpão. Onde está meu bombeiro? Todos os homens pararam. Viraram na mesma direção. Ava entrou no quartel. Ela estava usando um vestido de dormir. Os cabelos bagunçados. Parecia completamente fora de lugar. Alguns bombeiros trocaram olhares desconfortáveis. Ela caminhou direto até Jason, sem hesitar. Quando chegou perto, simplesmente o abraçou pela cintura, escondendo o rosto na camisa dele. Você não respondeu minhas mensagens por 40 minutos. A voz dela parecia quase infantil. Eu achei que você tinha morrido. O silêncio no quartel ficou pesado. Jason podia sentir os olhares dos colegas sobre ele. Ryan, o mesmo bombeiro que tinha falado comigo na igreja, estava olhando para a cena com uma expressão de puro desconforto. O capitão do quartel apareceu logo depois. Ele observou tudo por alguns segundos. Então falou. Jason, no meu escritório. A voz dele não tinha emoção. Jason se soltou lentamente de Ava e caminhou atrás do capitão. O escritório era pequeno. Cheirava a café forte. O capitão fechou a porta. Ele ficou olhando para Jason por alguns segundos antes de falar. Você é um dos melhores bombeiros que eu tenho. Jason não respondeu. O capitão continuou. Mas o que aconteceu lá fora não é aceitável. Ele apontou para a porta. Eu não vou transformar este quartel em um drama de novela. Jason passou a mão pelo rosto. Senhor. Ela está passando por uma crise séria. O capitão o interrompeu. Todos aqui lidamos com crises. A voz dele ficou mais firme. As famílias desses homens também entram em pânico quando a sirene toca. Ele cruzou os braços. Mas nenhuma delas aparece aqui de pijama gritando no meio do turno. Jason ficou em silêncio. O capitão continuou. Aquela garota precisa de ajuda profissional. Ele inclinou a cabeça. E você não é médico. Jason respirou fundo. Eu fui quem salvou ela. O capitão respondeu imediatamente. Você salvou ela de um prédio. Não de si mesma. Ele olhou diretamente nos olhos de Jason. E no processo você destruiu seu casamento e está perdendo o respeito dos seus colegas. Jason sentiu o estômago afundar. Então o capitão disse algo que ele não esperava. Ryan pediu transferência de turno hoje cedo. Jason levantou a cabeça. O quê? Ele disse que não consegue trabalhar sabendo que aquela garota pode aparecer aqui a qualquer momento. O silêncio tomou conta da sala. O capitão finalmente concluiu. Jason, você está suspenso por 2 semanas. Jason ficou completamente imóvel. Use esse tempo para resolver sua vida. O capitão se inclinou sobre a mesa. Ou você resolve esse problema, ou começa a procurar outro emprego. Jason saiu do quartel com a cabeça girando. O sol do meio-dia parecia forte demais para os olhos dele. Durante anos, aquele lugar tinha sido sua segunda casa. O uniforme, o caminhão, os colegas, tudo aquilo fazia parte da identidade dele. Agora parecia que tudo estava escapando de suas mãos. Ele caminhou até o estacionamento em silêncio. Pegou o celular no bolso. Quase por instinto, abriu a lista de contatos. Seu dedo parou sobre um nome. Hannah. Ele ficou olhando para a tela por alguns segundos.
Fazia quase 3 meses desde a última vez que tinha visto ela. Desde o dia em que ela saiu de casa e deixou as chaves no chão. Jason apertou o botão de ligação. O telefone chamou. 1 vez. 2 vezes. Depois a gravação automática respondeu. O número que você está tentando ligar não está disponível. Jason ficou olhando para o celular. Ligou novamente. A mesma mensagem. Ele tentou abrir as redes sociais dela. Nada. Nenhum perfil. Nenhuma foto. Nenhuma atualização. Era como se Hannah tivesse simplesmente desaparecido do mundo dele. Enquanto isso, a mais de 150 quilômetros dali, minha vida começava a encontrar um novo ritmo. A casa pequena que aluguei ficava perto do mar. Todas as manhãs, o sol entrava pelas janelas da sala. Eu trabalhava no computador da mesa da cozinha. Às vezes fazia pausas apenas para olhar o oceano. Minha barriga já estava começando a aparecer. 4 meses. A cada semana, eu sentia o bebê se mover com mais força. Naquela tarde, eu estava escolhendo cores de tinta para o quarto do bebê. Espalhei várias amostras sobre a mesa. Azul claro, amarelo suave, verde pastel. De repente, senti um pequeno chute. Levei a mão à barriga imediatamente. Sorri. Calma, pequeno. Falei baixo. Ainda temos tempo. Enquanto isso, a vida de Jason continuava se complicando. Quando ele chegou em casa naquela tarde, encontrou o apartamento escuro. As cortinas estavam todas fechadas. O ar estava pesado. Ava! A voz dele ecoou pelo corredor. Ela apareceu alguns segundos depois, descalça, com os olhos cansados. Você voltou cedo. Ela inclinou a cabeça. Foi por minha causa? Jason largou a bolsa no chão. Eu fui suspenso por 2 semanas. Ela ficou parada. Suspenso? Por causa do que aconteceu no quartel. O silêncio durou alguns segundos. Então ela perguntou, eles te odeiam agora? Jason respirou fundo. Não. Ele passou a mão pelo rosto. Eles estão cansados. Ava cruzou os braços. Eu sabia. Ela começou a andar pela sala. Todo mundo sempre me culpa por tudo. A voz dela ficou mais alta. Primeiro minha família. Agora seus colegas. Jason ficou olhando para ela. Ava, ela o interrompeu. Você também vai me abandonar? Os olhos dela começaram a encher de lágrimas. Igual todo mundo? Jason ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu. Eu adiei meu casamento por você. Ava parou de andar. Eu perdi a mulher com quem fiquei 7 anos. A voz dele estava cansada. Você acha mesmo que isso significa abandono? Ela não respondeu, mas algo no olhar dela mudou. Jason continuou. Você prometeu que ia melhorar. Que ia procurar ajuda. Que ia começar a terapia. Ele suspirou. Mas você não está fazendo isso. Ela apertou os lábios. Eu estou tentando. Jason balançou a cabeça. Não. Ele falou com calma. Você quer que eu seja seu terapeuta. Seu enfermeiro. Seu salvador. O silêncio caiu na sala. Então Ava disse algo que Jason já conhecia bem. Se você me deixar... Ela apontou para a janela. Eu juro que vou me jogar. Jason ficou olhando para ela. Antes aquela frase sempre funcionava. Mas dessa vez, algo dentro dele tinha quebrado. Ele cruzou os braços. Então abre a janela. Ava piscou surpresa. O quê? Jason repetiu. Abre. Ele apontou para a janela. Mas não espere que eu vá correr para te salvar dessa vez. O silêncio ficou pesado. Ela não parecia saber o que fazer. Jason caminhou até a cozinha. Pegou uma garrafa de água. Tomou um gole. Depois disse, se você está realmente em crise, liga para o hospital, ou chama uma ambulância. Ele colocou a garrafa na mesa. Eu não sou mais seu salvador. Ava ficou parada no meio da sala. Por um momento inteiro, ela apenas encarou Jason, como se não estivesse acreditando no que tinha acabado de ouvir. Durante meses, aquela ameaça sempre funcionava. Sempre que ela dizia que poderia se machucar, Jason entrava em pânico. Ele prometia qualquer coisa. Cancelava compromissos, largava o trabalho, ficava ao lado dela a noite inteira. Mas dessa vez ele não se moveu. Ele estava encostado na bancada da cozinha, com os braços cruzados, o rosto cansado. Jason, disse ela devagar, você está falando sério? Ele respondeu sem mudar de posição. Pela primeira vez em meses. O silêncio voltou a preencher o apartamento. Ava deu alguns passos em direção à janela. Abriu um pouco a cortina. Olhou para trás, como se estivesse esperando que ele corresse até ela. Mas Jason continuou parado, observando, sem dizer nada. Depois de alguns segundos, ela soltou a cortina com força. A expressão frágil desapareceu. O rosto dela ficou duro. Você é igual a todos os outros.
Ela virou o rosto. Um hipócrita. Jason respirou fundo. Talvez, ele respondeu com calma. Mas eu estou cansado. Ava não respondeu. Ela caminhou rapidamente pelo corredor. A porta do quarto bateu com força. O som ecoou pelo apartamento vazio. Jason ficou sozinho na sala. Ele passou a mão pelo rosto. Sentou lentamente no chão da cozinha. Encostou as costas no armário. Durante alguns minutos, apenas ficou ali, em silêncio. Então pegou o celular. Abriu o calendário. 3 meses. Exatamente 3 meses desde o dia no hospital. O prazo que ele tinha pedido para Hannah. Ele ficou olhando para a tela. O peso daquilo finalmente começou a cair sobre ele. Ele pegou o telefone. Digitou o número dela novamente. Chamou. Chamou. E então veio a mesma gravação. O número que você ligou não está disponível. Jason desligou. Tentou novamente. A mesma resposta. Ele ficou olhando para o telefone, como se aquilo pudesse mudar se ele insistisse. Depois abriu as redes sociais novamente. Nada. Hannah tinha desaparecido completamente. Ele passou as mãos pelo rosto. Então procurou outro número. O telefone da casa dos pais dela. Ligou. O telefone chamou algumas vezes. Então alguém atendeu. Alô? Era o pai de Hannah. Jason respirou fundo. Senhor. Sou eu. Jason. O silêncio do outro lado da linha ficou pesado. Finalmente a voz respondeu. O que você quer? A frieza na voz dele era evidente. Jason falou rápido. Por favor, não desligue. Ele respirou fundo. Os 3 meses passaram. Houve um pequeno silêncio. Eu cumpri minha promessa. Jason continuou. Ava está melhor agora. Ele apertou o telefone com força. Eu preciso falar com a Hannah. A voz dele começou a falhar. Preciso explicar tudo. Ele engoliu em seco. Nosso casamento ainda pode acontecer. Do outro lado da linha veio uma risada amarga. Casamento? A voz do pai de Hannah ficou mais dura. Você perdeu a cabeça, garoto? Jason tentou falar, mas o homem continuou. Você acha que minha filha, depois de ser abandonada no altar na frente de centenas de pessoas, está esperando pacientemente você terminar seus jogos de herói? Jason fechou os olhos. Eu amo ela, ele disse. A voz saiu quase como um sussurro. Eu sei que ela também me ama. Ele respirou fundo. Ela só precisa me ouvir. O silêncio voltou. Então o pai de Hannah respondeu. Ela não quer te ouvir. As palavras vieram frias. Na verdade, ele fez uma pausa. Ela não fala seu nome há 2 meses. Jason sentiu o estômago afundar. A voz continuou. Ela foi embora. Mudou de cidade. Recomeçou a vida. Ele respirou fundo antes de terminar. E está muito melhor sem você. Jason apertou o telefone. Oh, senhor! Mas a voz interrompeu. Você nunca mais vai encontrá-la. A última frase veio pesada. E se um dia encontrá-la por acaso na rua, é melhor fingir que não a conhece. Então a ligação foi encerrada. O som da linha desligada ecoou no ouvido de Jason. Ele ficou parado. O telefone caiu da mão dele. Bateu no chão da cozinha. Naquele momento, Jason finalmente percebeu. Ele tinha perdido tudo. Meses depois, minha vida tinha mudado completamente. A casa pequena perto do mar agora estava cheia de pequenas coisas novas. Roupas de bebê dobradas em uma gaveta. Uma pequena estante com brinquedos. E no canto do quarto, perto da janela, uma pequena cama de bebê amarela. Eu estava com quase 7 meses de gravidez. Naquela manhã, saí da clínica depois de um exame de rotina. Tudo estava perfeito. O médico disse que o bebê estava saudável e crescendo exatamente como deveria. O sol estava forte quando caminhei pelo pequeno centro comercial da cidade. Usei um vestido leve. Minha barriga já estava grande o suficiente para que qualquer pessoa percebesse imediatamente que eu estava grávida. Passei em uma confeitaria. Comprei alguns doces. Ultimamente eu tinha tido muitos desejos por doces. Sentei em uma mesa do lado de fora de um café. Abri um livro sobre maternidade e comecei a ler. O vento estava agradável. Eu estava em paz. Enquanto isso, a algumas ruas dali, Jason também estava naquele centro comercial, mas a vida dele parecia completamente diferente. Ele parecia mais magro. Os ombros, antes sempre retos, agora estavam curvados. Havia olheiras profundas sob os olhos. Ele tinha envelhecido anos em poucos meses. Jason não estava ali por prazer. Ele estava procurando um psiquiatra. O quartel tinha deixado claro que ele precisava apresentar um relatório médico sobre Ava antes de qualquer possibilidade de voltar ao trabalho. A situação com ela tinha ficado cada vez pior. Ela gritava à noite, quebrava coisas, ameaçava se machucar e sempre culpava Jason por tudo. Naquele dia, ela tinha ficado dormindo no carro
dizendo que estava extremamente cansada. Jason caminhou até o café para esperar enquanto a farmácia preparava uma receita. Foi então que aconteceu. Ele entrou pela porta de vidro da cafeteria. O pequeno sino na porta tocou. Eu levantei os olhos do livro por um instante, e nossos olhares se encontraram. O mundo pareceu parar. Jason ficou completamente imóvel. A bandeja de doces na vitrine estava logo ao lado dele, mas ele nem percebeu. Os olhos dele estavam fixos em mim, no meu rosto. Depois lentamente desceram, até minha barriga. Grande, redonda, inconfundível. Eu vi o momento exato em que ele começou a entender. 7 anos juntos. O dia do casamento. O desmaio na igreja. O hospital. Tudo pareceu se encaixar na mente dele ao mesmo tempo. O rosto dele perdeu toda a cor. Hannah? A voz saiu fraca. Quase um sussurro. Ele deu um passo em minha direção. Parecia que o ar tinha desaparecido dos pulmões dele. Hannah! Ele chegou até a mesa e praticamente caiu na cadeira à minha frente. As pessoas ao redor começaram a olhar, mas Jason parecia não perceber nada. Ele continuava olhando para minha barriga. Oh, você está grávida, completei. Fechei o livro com calma. Sim. O silêncio entre nós ficou pesado. Jason passou as mãos pelo rosto. Os ombros dele começaram a tremer. Meu Deus. Ele parecia estar tentando respirar. No hospital. Ele levantou os olhos. Aquele dia, quando você desmaiou, ele engoliu em seco. Você já estava grávida? Eu apenas assenti. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Jason se inclinou sobre a mesa. Enterrou o rosto nas mãos. Os soluços vieram fortes. Por que você não me contou? A voz dele saiu quebrada. Se eu soubesse... Ele levantou a cabeça rapidamente. Eu teria ficado. Os olhos dele estavam vermelhos. Eu teria deixado Ava naquele mesmo segundo. Nós teríamos criado nosso filho juntos. A voz dele estava desesperada. Ele é meu filho, não é? Eu observei Jason em silêncio. Depois me inclinei levemente para a frente. Você realmente acredita nisso? Minha voz saiu calma. Fria. Jason ficou confuso. Eu continuei. Você acha que eu ia deixar meu filho crescer em um ambiente onde o pai dele corre para salvar outra mulher sempre que ela estala os dedos? Jason abriu a boca. Mas não conseguiu responder. Eu continuei. Na igreja você não pensou nos nossos 7 anos. Não pensou no casamento. Não pensou em mim. Olhei diretamente nos olhos dele. Você pensou nela. Ele abaixou a cabeça. Eu continuei. Se eu tivesse contado naquele dia, minha voz ficou ainda mais firme. Você teria ficado apenas por obrigação. Por culpa. Não por amor. Jason não disse nada. Eu me levantei da cadeira. Peguei a sacola de doces. Meu filho não precisa de um pai assim. Jason levantou a mão lentamente, quase tocando minha barriga, mas eu dei um passo para trás. Volte para sua vida, Jason. Minha voz foi tranquila. Eu vou cuidar do meu filho. Sem olhar para trás, caminhei para fora da cafeteria, deixando Jason sozinho, sentado na mesa, chorando. Jason permaneceu sentado na mesa da cafeteria por muito tempo depois que eu fui embora. Ele nem percebeu quando o café na xícara ficou frio. As pessoas ao redor continuaram suas conversas, entrando e saindo do lugar, mas para ele parecia que o mundo tinha parado. Na mente dele, apenas uma imagem se repetia. Minha barriga. Grande. Quase 7 meses. O filho dele. Jason passou as mãos pelo rosto novamente. O peito dele parecia apertado demais para respirar. Por meses ele tinha pensado que perder Hannah já era a pior consequência de suas decisões. Mas descobrir que tinha perdido também o próprio filho, aquilo era muito pior. Do lado de fora, dentro do carro, Ava ainda dormia. Quando Jason voltou, abriu a porta do motorista sem dizer nada. O barulho acordou ela. Jason? Ela esfregou os olhos. Você conseguiu as minhas remédios? Jason não respondeu imediatamente. Ele ligou o carro. Ficou alguns segundos olhando para o volante. Então falou. Eu vi a Hannah. Ava ficou imóvel. O quê? Jason continuou olhando para a frente. Ela estava aqui. Ele respirou fundo. Na cafeteria. Ava franziu a testa. E daí? Jason virou lentamente a cabeça. Os olhos dele estavam vermelhos. Ela está grávida. O silêncio dentro do carro ficou pesado. Ava piscou algumas vezes. Grávida? Jason assentiu. A voz dele saiu baixa. De quase 7 meses. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos. Então disse rapidamente.
Isso não significa que seja seu. Jason virou completamente o rosto para ela. É meu. A resposta saiu firme. Eu sei. Ele passou a mão pelos cabelos. Ela já estava grávida naquele dia no hospital. Ava desviou o olhar pela janela. Então por que ela não te contou? Jason soltou uma risada amarga. Porque eu estava ocupado demais salvando você. As palavras ficaram pesadas dentro do carro. Ava cruzou os braços. Você está me culpando agora? Jason apertou o volante. Eu destruí minha vida. Ele continuou. Perdi meu casamento. Perdi meu filho. E quase perdi meu trabalho. Ava respondeu imediatamente. Eu não te obriguei a nada. Jason virou para ela. Não? A voz dele subiu. Você escolheu exatamente o dia do meu casamento para subir naquele prédio. Você exigiu que eu fosse até lá. Ava ficou em silêncio. Jason continuou. Durante meses você me fez acreditar que sua vida dependia de mim. Ele respirou fundo. Eu joguei tudo fora por causa disso. Ava bateu a mão no painel do carro. Você escolheu fazer isso! Ela gritou. Eu estava mal! Jason respondeu imediatamente. E eu também estou agora! O silêncio voltou a tomar conta do carro. Jason finalmente ligou o motor. Começou a dirigir. Alguns minutos depois, Ava perguntou. Para onde estamos indo? Jason respondeu sem olhar para ela. Hospital. Ela franziu a testa. Por quê? Jason continuou dirigindo. Psiquiatria. Ava ficou completamente rígida. O quê? Jason respondeu com calma. Você precisa de ajuda profissional. Ela começou a balançar a cabeça. Não. A voz dela ficou mais alta. Eu não vou para nenhum hospital. Jason manteve os olhos na estrada. Vai sim. Ava começou a puxar a maçaneta da porta. Para o carro! Ela gritou. Eu vou descer! Jason freou bruscamente no acostamento da estrada. O carro parou com um solavanco. Ele destravou as portas. Então desce. Ava ficou olhando para ele, sem acreditar. Jason repetiu. Desce. Ela respirou pesado. Ah, se você me deixar aqui... A voz dela ficou venenosa. Eu vou dizer para todo mundo que você abusou de mim. Jason não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para ela, sem expressão. Faça isso. A resposta saiu fria. Minha vida já está destruída mesmo. Ele abriu mais a porta. Eu não tenho mais nada a perder. Ava percebeu naquele momento que havia perdido o controle sobre ele. Ela saiu do carro furiosa. Bateu a porta. E começou a caminhar pela estrada. Jason ficou dentro do carro. Sozinho. Ele encostou a cabeça no volante. E chorou. Não como um herói, mas como um homem que percebeu tarde demais que tinha destruído tudo o que realmente importava. O inverno chegou alguns meses depois. Na minha nova cidade, o frio vinha acompanhado de um vento forte que soprava do mar. Mesmo assim, dentro da minha pequena casa, tudo parecia quente e tranquilo. Aquele lugar tinha se tornado um refúgio. E então, numa madrugada silenciosa, Liam nasceu. O parto foi rápido. Quando a enfermeira colocou meu filho nos meus braços pela primeira vez, senti algo que nunca tinha sentido antes. Todo o peso do passado parecia distante. Liam abriu os olhos lentamente. Pequenos. Curiosos. E naquele instante, eu tive certeza de uma coisa. Eu tinha tomado a decisão certa. Ele era a prova viva de que sair daquela história tinha sido a única maneira de salvar a nós dois. 3 semanas depois. Eu estava sentada no sofá da sala, amamentando Liam quando a campainha tocou. Meu pai estava passando alguns dias comigo para ajudar com o bebê. Ele se levantou e foi até a porta. Ouvi o som da porta abrindo. Depois silêncio. Um silêncio pesado. Alguns segundos depois, meu pai chamou. Hannah. A voz dele estava dura. Você tem uma visita. Coloquei Liam cuidadosamente no berço. Caminhei até a entrada da casa. Quando cheguei à porta, vi Jason. Ele estava muito diferente, mais magro. Barba por fazer. Olhos cansados. Parecia um homem completamente quebrado. Nas mãos ele segurava uma pequena caixa prateada. Ele engoliu em seco quando me viu. Eu... Soube que o bebê nasceu. A voz dele estava rouca. Eu sei que não tenho direito de estar aqui. Ele respirou fundo. Mas, por favor, deixa eu ver ele. Meu pai deu um passo à frente imediatamente, bloqueando a entrada. Você perdeu esse direito no dia em que abandonou minha filha no altar. Jason abaixou a cabeça. Eu toquei no braço do meu pai. Está tudo bem. Ele me olhou por um momento. Depois se afastou. Jason olhou para mim novamente. E naquele momento algo dentro dele quebrou. Ele caiu de joelhos na varanda. Como ele se chama?
A voz dele estava cheia de emoção. Liam, Jason começou a chorar. Chorar de verdade. Eu fui um idiota. Ele apertou a pequena caixa contra o peito. Eu destruí tudo. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Eu deixei a Ava meses atrás. Comecei terapia. Pedi demissão do quartel. Ele respirava com dificuldade. Eu entendi tudo agora. Ele levantou os olhos para mim. Por favor. Me deixa consertar isso. Eu trabalho dia e noite se for preciso. Eu só quero minha família de volta. O silêncio tomou conta da varanda. Eu olhei para ele por alguns segundos. Depois falei calmamente. Abre a caixa. Jason pareceu confuso, mas obedeceu. Ele abriu a pequena caixa prateada. Dentro, havia um par de sapatinhos de bebê azuis, pequenos, de lã. Eu sorri de leve. São lindos. Jason levantou os olhos rapidamente. Uma pequena esperança apareceu no rosto dele. Eu vou colocar no Liam depois do banho. Eu continuei. E vou dizer que foram enviados pelo homem que ajudou a me dar ele. A expressão de Jason mudou imediatamente. A esperança desapareceu. Eu continuei. Eu te perdoo, Jason. Ele levantou a cabeça devagar. Eu te perdoei no momento em que você deixou de importar. Minha voz continuava calma. Eu não quero que meu filho cresça com rancor dentro de casa. Jason parecia destruído. Mas eu ainda não tinha terminado. Mas te perdoar não significa que você vai entrar por essa porta. Ele fechou os olhos. As lágrimas continuaram caindo. Liam não vai crescer, juntando os pedaços das suas decisões. Eu dei um pequeno passo para trás. Você vai cumprir suas responsabilidades legais, mas isso é tudo. Jason ficou ajoelhado, sem dizer nada. Minha voz foi a última coisa que ele ouviu antes da porta se fechar. Eu já fui a noiva mais feliz do mundo. Fiz uma pausa. Pena que o bombeiro decidiu brincar com fogo, então fechei a porta, deixando Jason do lado de fora, no frio. Caminhei de volta para a sala. Liam estava dormindo no berço. A luz suave do inverno entrava pela janela. Peguei meu filho nos braços. Balancei ele devagar. E pela primeira vez em muito tempo, senti que aquela história finalmente tinha terminado.